Conclusão, em determinado momento, minha mãe no interior de São Paulo, meu pai no Rio, estavam separados, e minha mãe, ela começa a frequentar a igreja evangélica. E aquilo isso foi em 1997. Ali eu devia estar com uns 19 anos. Eu achava aquilo tudo uma grande loucura, porque minha mãe começa a ir nessas igrejas e a gente levava ela até a porta e ficava ali vendo, mas tal, você era mas de assustado. Beber, de cair na noite? Beberrão, mulherengo, beberrão, ia na missa de vez em quando e falava que eu era católico, tá. entendeu? Mas não conhecia nada da palavra, não fazia leitura da palavra. Conclusão, eu fui levar minha mãe um dia que ela pediu para quem a levasse, e eu fui levar minha mãe. Só que eu queria ficar lá na porta como todas as outras vezes. E ela falou, meu filho, entra, vai chover e tal. Tava meio que chuviscando, eu acabei entrando. E ali eu fiquei vendo aquilo tudo, achava uma grande loucura, as pessoas falando em língua, mistério, reteté, igrejinha pequenininha, assembleia no interior de São Paulo. E aí, de repente, chegou um momento de revelação, meu irmão. E aquele homem apontava para as pessoas e começava a falar alguma coisa. E eu, desde muito jovem, eu uso camisas brancas. Muito novo, eu sempre... E aí, em determinado momento, o varão lá apontou para mim, o ministrador, e fala assim, olha, varão, o Criador está mandando eu te falar algo aqui. E começa a falar coisas que só eu sabia. Uma delas, ele começa dizendo que eu sou um ministro da palavra do Criador e que ia chegar um momento que eu ia ser um grande anunciador do reino. E aquilo ali, eu não entendi nada do que ele falou naquele momento, para mim aquilo ali ficou vazio. Mas de repente ele entrou em um detalhe que eu conhecia muito bem, que era a questão da meu espinho na carne, que naquele momento, na minha vida, antes de conhecer o Espírito Santo, mulheres e bebida. E aí eu estava me relacionando com uma mulher casada. E aquele homem falou, chega para mim e fala, olha, varão, se você continuar saindo com essa mulher casada, isso vai te trazer a morte. E ele ainda conclui dizendo, se você quiser detalhes sobre isso, o Criador me falou aqui agora o nome dela. No final do culto, você vem aqui que eu quero falar com você. Só que eu nem esperei acabar, eu saí daquela igreja assustado. Assustado, né? Eu falei, meu Deus, isso? Aquilo ali mexeu comigo. Nossa. E eu saí dali, mas eu fiz ainda mais. Eu saí da cidade na mesma semana. Na mesma semana, meu pai, na época, tinha passado, hoje meu pai é procurador federal, ele havia passado nessa prova, ele estava em Macapá. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu preciso ficar com o senhor um tempo. Meu pai falou, vem, meu filho. E aí de medo? E eu estava preocupado, aquilo ali me assustou, me impactou. Ainda mais quando foi dito, olha, se você continuar saindo com essa pessoa, isso vai trazer a morte. Isso me trouxe, entrou temor em mim. Só que esse temor foi passageiro, porque eu fiquei ainda mais 7 anos mulherengo e beberrão. Até que em 2004 eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Beberrão me deu uma diarreia muito intensa. E passei um mês indo para o hospital, entrou no segundo mês aquilo lá. E de repente eu me lembrei daquele varão que havia falado que o Criador tinha um propósito na minha vida. E eu parei, eu me lembro que foi à noite na praia, eu falei, olha, se tem mesmo um propósito na minha vida, então me cura que eu quero te servir. Me cura e me dá força, porque eu sou carne, eu não consigo parar com isso. Mas aquilo estava te trazendo tristeza? Eu abri meu coração para que me transformasse. Eu sei que quando eu falei isso, no outro dia eu não fui no banheiro e depois eu estava normal, eu estava bom, estava curado. E aí, a partir daquele momento, meu irmão, nunca mais bebi. Nunca mais? E procurei uma varoa para ser a minha varoa. A mãe dos meus filhos. E hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa e tenho 3 filhos. Quanto tempo depois você encontrou? Foi logo imediato. Foi tudo muito imediato na minha vida. E aí eu comecei a ler muita Bíblia, comecei a anunciar reino. E eu já entrei para dentro das comunidades para pregar. Eu queria pregar, eu estava com sede de pregar. Você estava no Rio nessa época? Estava no Rio. Estava como bombeiro guarda-vida. Tá. E aí eu perguntei ao meu coronel, eu falei, eu trabalhava no segundo Giamar. Lá dentro também? Também, pô, os amigos não acreditavam, faziam uma aposta que, pô, isso é fogo de palha, isso aí daqui a pouquinho ele vai... Mas eu me lembro que eu falei com o meu comandante... Pô, fogo de palha dentro do bombeiro é perigoso, né? Falar, né? Fogo de palha. Eu falei com o comandante, eu me lembro que eu pedi pro comandante, perguntei para ele, coronel, o que nós estamos fazendo pelo próximo? E ele perguntou para mim o que foi da senhora. Eu falei, pô, coronel, vamos levar um curso de guardião de piscina para dentro das comunidades, gratuito. E ele falou para mim, o que você vai precisar da senhora? Eu falei, eu vou precisar de 5 homens, coronel. Ele falou, então tá bom. Guardião de piscina? Então vai lá. Todos os guardiões de piscina são formados pelo bombeiro guarda-vida.
E aí eu fui para dentro da comunidade com 5 homens, nós formamos lá mais de 300 jovens lá, levamos para o mercado de trabalho anunciando o reino. Entendeu, meu irmão? Mas eu me lembro também que naquela época eu achava que era só chegar na comunidade, entrar e pregar. E não é? E levar o curso. Não, porque tem dono as comunidades. Você tem que passar umas... Não, tem dono. Você tem que pedir autorização para colocar qualquer coisa. Caramba. Lá dentro. E aí eu falei, meu irmão, quem é? Deixa eu falar aí. Deixa eu ver o que é, o que precisa. E eu me lembro que quando eu fui para conversar, eu nunca tinha entrado numa comunidade. Entrei numa comunidade 8 horas da noite. E aí, eu morador do Recreio, da Barra da Tijuca. E eu me lembro que o Espírito Santo ali já começou a me incomodar, falando, olha, você vai falar de mim. Você não vai falar disso, você vai pregar. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, me trouxeram um jovem e eu comecei a pregar para esse jovem. Eu preguei para aquele jovem e falei, olha, varão, o Criador tem um mistério na tua vida, tal. Entreguei aquele momento e eu falei para ele, olha, se tiver oportunidade, outro dia eu venho aqui tratar sobre o assunto que eu queria tratar. E fui embora. Mas fui embora, meu irmão, muito feliz, sabe? Eu tinha entrado dentro da maior favela da América Latina, na época Rocinha, e pregado para eles. Conclusão, no dia seguinte, meus amigos, que muitos militares moram em comunidade, meus amigos me ligam e me perguntam o que eu falei. O que você falou, cara? Eu falei, por quê? O que aconteceu? E ele falou assim, meu irmão, chegou uma ordem aqui que a comunidade é sua. O que você quiser fazer aí dentro aí, você pode fazer. E aí eu comecei a anunciar reino lá dentro. Comecei a pregar com muita intensidade lá dentro. Fiquei 2 anos pregando lá dentro. Entendeu, meu irmãozão? E ganhamos muitas almas, muitas vidas. Não pregando religião. Sem nenhuma igreja por trás. Não, pregando amor, meu irmão. Eu sou de uma igreja muito pequenininha. O pastor Renato, o nome da igreja é Emmanuel, Deus é conosco, em Campo Grande. Igreja pequenininha, mas cheio da presença do Espírito Santo. Cheio da glória, sabe, meu irmão? Eu sou um subidor de monte. Praticante do jejum, da leitura. Monte literal mesmo. Monte, meu irmão. O monte não é uma coisa metafórica. Não, o monte, você pode fazer do monte esse ambiente aqui, então, sabe? É isso que eu queria entender. Você pode fazer. Você não precisa ir para um É o que? É se isolar? Qual que é a ideia? Na verdade, você para e observa, você vai ver que a ordem, quando vai entrar um cenário, eu trago para o momento atual, que é a Páscoa. Sei. Quando Moisés ele tem uma ordem como libertador, houve um clamor do povo. Por isso que eu falo, leva o povo a clamar e haverá vitória. E ele estava no Monte Horebe. E aí você vai ver Jesus, em vários momentos, ele estava no Monte das Oliveiras, com os seus discípulos. Se você for observar, você vai ver, também para esse momento. Eu gosto de entrar nas montanhas. Eu subo as montanhas e fico lá, no meio da mata, em jejum e oração. Você acha que são lugares que... Com a presença e com a glória, né, cara? É a natureza, varão. Quando você sai, é como se você estivesse saindo da tua tenda. Sai da tua tenda para você poder enxergar tudo que tem aí. Contempla as estrelas agora. Porque você pega hoje nas cidades, se nós sairmos daqui agora e formos para a rua aí, você vai ver que você não consegue ver mais o céu. Não vê estrela, não vê nada. Mas por quê? Por causa das luzes, da iluminação. Agora, vamos para uma roça, vamos para um monte, vamos para um campo. É maravilhoso. E você, em determinado momento, a ordem é para que você olhe para o céu, porque haverá sinais e maravilhas. Eu fui para... uns 2 meses atrás, fui para a Serra da Bocaina, cara. Nossa! Eu não lembrava quanta estrela tinha no céu, cara. É maravilhoso, céu maravilhoso, assim, é maravilhoso. em cima da montanha. É maravilhoso.